lendo as Escrituras e que eu gosto muito nos textos bíblicos é que eles não mascaram a fragilidade que nós temos, né, enquanto homens, que mesmo um coração de fé tão elevado, ele pode sair do ponto mais alto para o ponto mais baixo muito rápido. Foi o que ocorreu aqui com Abrão, se nós olharmos para o texto. Ele sai de Betel, que foi o ponto mais alto, que era o altar onde ele adorou o Senhor, onde ele ouviu a voz do Senhor e o Senhor tinha falado com ele, quando ele pisou seus pés em Canaã, que era ali a terra onde ele abençoaria. Aquela ali era a terra onde ele deveria peregrinar, onde ele deveria estar. Veja que a promessa que Deus faz para Abraão, ou a aliança, ela diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus também disse para ele: abençoar-te-ei. Será que ele havia se esquecido que Deus disse para ele? Abençoar-te-ei. Né? Quando o estômago roncou, as palavras de Deus nos parecem que foram ficando fracas aos seus ouvidos. Não somos assim? Pelo menos eu confesso a minha pequenez. Eu sou desse coração também. Muitas vezes a nossa fé ela vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo quando nós somos provados. E Deus nos prova. Ele nos prova. Ele nos prova, como a Escritura nos diz. Eu acho até um texto bonito, Deuteronômio capítulo 8. Olha que texto lindo aqui. E nós podemos até pensar no Senhor. Deuteronômio capítulo 8, falando da nação de Israel e sua provação. Versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Os irmãos conhecem esse texto também lá no Evangelho de Mateus. E nós sabemos que o Senhor também, nosso Senhor Jesus, esteve não 40 anos, mas 40 dias no deserto. E o Senhor provou o seu coração para saber o que havia dentro dele. E o Senhor foi aprovado, né? Nosso Senhor e Salvador. E nós, todavia, na mesma seara de Abraão, nós falhamos. Aqui Deus provou o coração de Abraão, colocou ele em fome. Né? Eu vejo que a fome, ela é uma coisa... Eu nunca passei por um estado de fome onde eu não pudesse, né, em algum tempo próximo, comer alguma coisa. Mas mesmo quando a gente fica privado, não por espontânea vontade de alimento, aquilo causa uma ansiedade, né? Uma irritação. Não tem gente que fala: eu estou irritado, eu estou com fome. A pessoa ela para de raciocinar. E a gente vê que Abraão ele foi levado por Deus a esse estágio de fome aonde ele não tinha controle. E era na terra que Deus tinha prometido para ele que o abençoaria. Na terra que Deus tinha dito para ele que tornaria ele uma grande nação, que o abençoaria e que nele seriam benditas todas as nações da terra. E aqui ele passa por isso. Então ele está no ponto mais alto. Nós vemos lá em Betel, ele edifica um altar, ele invoca o nome do Senhor. E por algum motivo, o verso 9 diz que ele caminhou dali, seguindo ainda para a banda do sul. Alguma versão aí vai dizer Negueb, né? Acho que talvez revista atualizada. Algumas versões vão dizer caminhou para o Negueb. O Negueb, ele ficava abaixo de Berseba, né?
Já viu quando você lê o Antigo Testamento, os hebreus eles marcavam e falavam assim, ó, de Dan até Berseba. Já viu essa expressão? Já ouviu? De Dan até Berseba. Ela aparece várias vezes nos textos bíblicos do Antigo Testamento para mostrar que em toda a extensão territorial de Israel Deus estava fazendo alguma coisa. De Dan até Berseba se ouviu. E Abraão ele vai para aí. Berseba, logo abaixo dela está o Negueb, ou seja, Abraão ele já estava caminhando para fora da terra que Deus havia prometido que o abençoaria. Ele estava nos limites. E o sul, o Negueb, ele já está bem próximo do Egito. Então ele já estava descendo para o Egito, quando a Escritura vai dizer que houve uma fome naquela terra. E como ele já estava ali, na pontinha, né, já saindo do território que Deus havia o prometido, ele passa por essa provação e o seu coração ele não responde como deveria responder. Ele já estava na divisa territorial da terra que Deus havia prometido, então ele pensa, o quê? Eu que vou ficar com fome aqui? Eu vou para o Egito. Ele toma essa decisão. Quem já estava ali nos limites, né, territoriais, ele acaba indo para o Egito. E nós vemos ali que a partir dali, aquele homem, né, que saltou com fé de Ur dos Caldeus, que foi até Harã, que deixou várias coisas, aquele homem que a gente olha para a fé dele e fala, meu Deus, que lindo. De repente, nos próximos versículos, ele já é como eu e como você. Ele entra em várias consequências, né? Quando ele entra numa teia que você não consegue mais sair, a gente olha a teia de aranha, né? Não consegue mais sair. Ele entra nisso. Ele entra numa situação que ele fica refém dela. Tudo ele se dispara. Ele vai para um lugar que ele não deveria ir, para uma terra que não era a terra que abençoou. Ele não esperou a provisão de Deus. A Escritura diz que havia fome na terra, né? Que ela vai dizer nesse verso aqui. Mas ela não nos diz aqui, em algum momento, o quanto Abrão foi influenciado por essa fome. Será até onde ele chegou para tomar essa decisão de ir até o Egito? Será até onde ele chegou? Será que logo nos primeiros sinais ele já... Opa, será que Deus vai me abençoar aqui mesmo? Eu vou embora. Eu sei que lá no Egito, o Egito, lá tem grandes coisas, né? Ele é acostumado com a vida que ele tinha antes, eu vou para o Egito. Lá você tem o rio Nilo, né? Aquela lama fértil. As coisas que ocorrem no Egito talvez seja melhor para mim. Ele vai para lá nessa empreitada. E logo na primeira decisão errada que ele toma, para continuar lá no Egito, temendo que o seu lar fosse afetado, né? Que a sua mulher, né? E mesmo assim, né? Que ela fosse tomada, ou que alguma coisa acontecesse com ele, para que ele não fosse morto, ele logo já combina, né? Como o Mário disse, ele combina uma mentira aqui. Então, ele temendo a sua própria vida, ele vai e conta uma mentira. E fica refém dela. Todos esses dias que ele esteve no Egito, ele estava mentindo, vivendo uma mentira. Vivendo uma vida que não era a sua realidade. E ele fica lá. Um homem que era um homem de fé, ele vive dentro de uma mentira. Num país que não era o seu, na terra que não era a terra que Deus havia prometido para ele, e vivendo uma mentira. E ele vai, né, diz, e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Ele já assume o que aconteceria caso eles soubessem que uma mulher tão bela, a Escritura nos diz aqui, era sua esposa. Ele teme que ele fosse morto e ele já começa a viver essa vida mentirosa no Egito. Quantos de nós não passamos por circunstâncias
em que a nossa fé falha e depois a gente se vê preso em alguma circunstância. E Deus permite que isso aconteça. Quem talvez não tenha experimentado isso um dia, você se vê preso numa circunstância que parece que não há saída. Aí, como o Mário mesmo havia falado aqui agora há pouco, às vezes você toma um esfregão de um incrédulo. Que coisa triste. Você toma um esfregão de um incrédulo. É ele quem vai falar para você que a sua postura está incorreta, que a forma que você está agindo não condiz com aquilo que você prega. Então, para que nós não venhamos a estar nessa posição, nós não podemos deixar por um só segundo de olhar para o Senhor, de olhar para a promessa que o Senhor tem para nós, de olhar para as coisas celestiais, como Paulo diz na sua carta aos Colossenses. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós vemos que o Deus, pensando no que Paulo diz, o Deus dos homens ímpios é o seu ventre, ou seja, os seus desejos. Seja, aqui no caso de Abraão, quem guiou Abraão até o Egito? Os irmãos conseguem ter esse pensamento? Quem guiou Abraão até o Egito? Não foi seu ventre? Não foi a sua fome? Ou foi a fé? Certamente não foi a fé. Quem guiou Abraão até o Egito foi seus próprios desejos, sua própria vontade. Ele foi guiado aqui completamente pela sua cobiça. E ele chega lá, e fato é que nós percebemos isso, que ele entra em, cada vez numa situação pior. Então, a gente vê nesse texto aqui a fragilidade dele. E nós devemos olhar para o Senhor para que isso não ocorra conosco. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.